Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por se conectarem mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje temos mais uma edição especial do Foca no Livro. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, no capítulo 3, de 15 a 18. O apóstolo Paulo diz assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nesse texto, Paulo, se você depois tiver um tempinho, dá uma olhada nos versos anteriores, ele está explicando o que acontecia no contexto do povo de Israel quando Moisés falava com Deus e então descia da presença de Deus com o seu rosto resplandecendo, tamanha glória, o brilho da glória de Deus que ele contemplava. E então ele precisava colocar um véu para poder falar com o povo, transmitir ao povo as palavras de Deus, de modo que eles pudessem olhar para o rosto de Moisés que estava brilhando tão intensamente. E Paulo usa essa imagem, essa figura, para mostrar que até aquele momento, já depois da vinda de Jesus, é como se os judeus continuassem com um véu sobre os seus olhos que os impedia de enxergar a verdade a respeito de Jesus como o Messias prometido. Então, quando eles liam as Escrituras, o Velho Testamento, Moisés e todas as profecias a respeito do Messias, é como se eles fizessem isso usando um véu sobre o rosto que os impedisse de enxergar a verdade sobre Jesus. E ele usa essa imagem, dessa realidade do Antigo Testamento para mostrar o que acontece quando não apenas um judeu, mas depois ele amplia no verso 18, dizendo todos nós experimentamos essa realidade. Ele mostra o que acontece quando alguém que não conhece ainda Jesus tem contato com as Escrituras, tem contato com a verdade, sem o toque transformador do Espírito Santo que nos faz nascer de novo. Ele diz que até hoje, quando Moisés é lido, ou quando as Escrituras são lidas, quando a verdade a respeito da palavra de Deus é transmitida a alguém, ele diz: um véu cobre seus corações. Antes esse véu cobria o rosto de Moisés e os olhos de Moisés e impedia que as pessoas vissem o brilho no seu olhar, no seu rosto resplandecendo. E aqui ele diz: um véu cobre os corações daqueles que não creem em Jesus, de modo que eles ficam impedidos espiritualmente de ver a realidade a respeito de quem Jesus é. Mas veja o que ele diz no verso 16. Ele diz o seguinte: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Veja que incrível isso, quando a conversão acontece, ou seja, quando o Espírito Santo passa a habitar a nossa vida e o nosso coração, ele remove esse véu, digamos, espiritual que nos impede de contemplar Jesus, de ver Jesus, de conhecer Jesus e entender a realidade que a palavra de Deus aponta como Jesus sendo, de fato, o Filho de Deus e o caminho para a salvação. Esse véu é retirado no momento da conversão. E aí ele diz: onde o Espírito do Senhor está, porque Deus é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Muitas vezes nós interpretamos esse texto como dizendo o seguinte: na presença de Deus eu tenho liberdade para cantar, para pular, para dançar, para me expressar em adoração. Isso não deixa de ser verdade, mas o contexto em que essa passagem está escrita, esse versículo está escrito, tem a ver com a libertação que nós temos da cegueira espiritual, desse véu que impede nossos olhos da fé de enxergarem Jesus como a verdade que salva e que liberta. Se nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus diz que nós somos libertos, a verdade nos liberta, e Jesus é a verdade. E esse texto está dizendo que quando nós conhecemos Jesus por meio do toque transformador e regenerador do Espírito Santo, nós somos libertos dessa cegueira espiritual. O véu é retirado quando nós nos convertemos ao Senhor, e onde o Espírito está, ou seja, dentro de mim agora, porque eu nasci de novo, aí a liberdade, eu sou livre para andar com Jesus. E aí o verso 18 conclui dizendo o seguinte: todos nós que com a face descoberta, porque esse véu foi removido, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E essa glória vem do Senhor, que é Espírito. Em síntese, esse texto aponta para a realidade de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
um Deus que se revelou na pessoa de Jesus para restabelecer conexão com o Pai, e Ele faz isso, aplica essa realidade nos nossos corações por meio do Espírito, que remove esse véu, que nos livra dessa cegueira e nos transforma de modo que cada vez mais, à medida que nós contemplamos a Jesus, com esses olhos espirituais agora abertos pelo Espírito Santo, nós somos transformados. E veja o tempo verbal aqui, estamos sendo transformados. É um processo contínuo e crescente, cada vez mais, à medida que eu me relaciono com Jesus e que o Espírito Santo preenche a minha vida dessa realidade de quem Jesus é. Eu sou cada vez mais transformado, com glória cada vez maior. Ou seja, a imagem de Jesus brilha muito mais do que o rosto de Moisés brilhava no Velho Testamento. A nossa vida como discípulos de Jesus deve brilhar à luz de Cristo à medida que nós somos transformados à sua imagem. Minha oração por você é que você experimente essa realidade da transformação que o Espírito quer operar na sua vida à medida que você contempla Jesus, tem esse véu removido para crescer e ser transformado à imagem e semelhança do nosso amado Mestre e Salvador. E que as pessoas possam enxergar a luz de Deus, a luz de Cristo brilhando a partir da sua vida para desejarem um encontro com Jesus que as libertará também. Deus abençoe a sua vida.